Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de estabilidade, né? Eu subdividi, né, essa parte dessa apostila que eu vou mandar para vocês. Era para ter mandado desde a semana passada, mas eu vou mandar hoje para vocês, certo? Sobre força, né? Então, momento de uma força, hoje vamos falar, certo? Então, o momento de uma força em relação ao ponto O, né? Vamos ver a figura aqui. O momento de uma força em relação ao ponto O, mais exatamente em relação ao eixo, né? Do momento que passa pelo ponto O, ele é perpendicular, né, ao plano OF, certo? A esse plano aqui. Está vendo que o plano OF, né, está em duas direções. E o momento é na terceira dimensão, certo? Então, nós podemos representar por essa fórmula que o momento, né, em O é igual a R, né, vezes F, que é a força. Em que esse R, pessoal, ele representa, né, um vetor de posição dirigido até O, tá certo? Então, é o vetor dirigido dessa força até o ponto O sobre a linha de ação em F, certo? Então, quando o momento é obtido por esse produto vetorial, possui intensidade e direção própria. Certo? Então, você percebe aqui, ó, que esse momento ele vai ter uma direção, certo? E ele vai ter uma intensidade que a gente vai agora falar sobre ela no próximo slide. Então, a intensidade, né, do produto vetorial, ela é definida pela equação, né, R vezes a força do seno, certo? Que é igual a R vezes o seno de θ, certo? Igual a força vezes distância. Então, a gente volta lá para aquela primeira fórmula, lembra que a gente fez que o momento é igual a força vezes distância, certo? Mas isso aqui, essa questão dessa intensidade, nós utilizamos essa fórmula principalmente para descobrir o ângulo em que R, né, ele está direcionado. Por exemplo, aqui, pessoal, ó, nós temos um triângulo, né? Você vê que o plano aqui é FO, certo? Em duas direções. E nós temos a nosso R aqui, nossa intensidade, né? Nós temos a nossa força que gera, né? Aplicada. Lembra que eu tenho como se fosse aquela chave, né? Girando. E eu vou ter o meu momento na direção superior e a regra da mão direita para saber a direção que o meu vetor está, como mostra na figura aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou descobrir, né, por meio dessa fórmula, esse ângulo θ, né, que no caso, a mesma angulação, se a gente projetar aqui, é o ângulo da parte de dentro. Lembrando que a distância do ponto O até a força aplicada, pessoal, ela vai fazer um ângulo de 90 graus, ou seja, é perpendicular, certo? Então, quando ele é perpendicular, essa distância é perpendicular, você pode perceber que para a gente descobrir, né, a angulação desse meu vetor R, né, então a gente precisa multiplicar, né, F vezes R vezes o seno de θ, certo? Que no caso aí vai dar F vezes a distância, né? A força aplicada vezes a distância. E qual a direção desse ponto R, pessoal? Pessoal, a direção desse ponto e o sentido, né, do vetor do MO, eles são determinados pela regra da mão direita, como eu falei, venho falando desde a aula retrasada, se eu não me engano, certo? Então, assim, quando a gente desliza o R ao longo da linha tracejada, né, que no caso é a projeção que a gente faz, né? Quando eu faço essa projeção, né? E quando eu curvo meus dedos, né, da mão direita, de R para F, né?
O polegar fica direcionado para cima, não é isso? Ou seja, perpendicular, né, ao plano que contém RF, né, e que está na mesma direção de quem? De MO. Então, o movimento, né, da força em relação ao ponto O, né? Eu sei que o MO, ele já tem a minha direção, ele diz aqui qual é a minha direção. E para mim saber a direção e o sentido de R, eu também consigo fazer pela regra da mão direita, certo? Por isso que é bom sempre a gente lembrar, certo? Que a regra da mão direita vale muito para essa questão de momento e força, certo, pessoal? Eu vou trazer próxima aula para vocês, certo? Algumas questões relacionadas a sobre momento e força, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, se vai ser próxima aula mesmo. Próxima aula eu vou trazer sobre momento e força, alguns exercícios, onde a gente vai colocar em prática a questão da regra da mão direita, como calcular o momento, né, de uma peça apoiada ou engastada, certo? Então, eu vou trazer para vocês, para a gente aprender a calcular pelo menos 2 aulas de exercícios, tá certo? Em relação a isso. E hoje eu vou disponibilizar para vocês a apostila lá no sistema, tá certo, pessoal? A apostila vai estar lá no sistema para vocês olharem bem direitinho e estudarem mais a fundo esse assunto sobre momento e força, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula.